Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Portero, sou professor aqui na Prova Concurso, nessa disciplina chamada Atos de Ofício. Uma disciplina bastante interessante e bastante peculiar para esse concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Nessa nossa apresentação, a gente vai aqui então traçar algumas informações gerais sobre esse concurso tão esperado, que é o concurso do TJ de Minas. E mais importante que isso, a gente vai falar aqui sobre essa matéria chamada Atos de Ofício. Como que a gente deve estudar essa matéria, quais pontos a gente deve dar preferência, enfim, explicaremos um pouquinho sobre essa disciplina bastante interessante do TJ de Minas Gerais chamada Atos de Ofício. E ao final, é claro, como não poderíamos deixar de fazer, a gente vai falar um pouquinho sobre a banca desse nosso concurso, que é a banca Consuplan. Como que geralmente a Consuplan cobra questões em prova, principalmente em matéria de legislação. Tá certo? Então veja só, TJ Minas Gerais, rota de aprendizagem, será então o nome que a gente vai chamar dessa nossa apresentação. Eu sou o professor Danilo Portero, responsável pela disciplina Atos de Ofício. Algumas informações gerais aqui, pessoal, que eu acho que vocês já devem ter esse conhecimento, tá? A gente está falando então da matéria Atos de Ofício, a nossa banca é a banca Consuplan. O edital, ele já foi publicado, tá certo? Edital de número 1 de 2017, e as inscrições, coloque aí na sua agenda para você não perder a inscrição, você que já está estudando para esse concurso, 19/6/2017 a 28/7/2017. E as provas que só serão realizadas em 24 de setembro do presente ano, ou seja, esse concurso do TJ Minas Gerais é um concurso que geralmente chama muita gente, a gente sabe disso considerando os concursos anteriores, e é um concurso muito interessante por quê? Porque é um concurso que a gente tem muito tempo para estudar, tá? A gente vai ver que a nossa matéria Atos de Ofício é uma matéria não muito fácil, não vou falar que é fácil, pois estaria mentindo, é uma matéria que alia muito o direito, a teoria com a prática, por isso o nome Atos de Ofício, então vai privilegiar bastante as atividades que vocês aí empossados nesse cargo de oficial de apoio judicial exercerão. Então é uma matéria aí que pelo menos não é muito difícil, mas a gente vai ter muito tempo para estudá-la e eu tenho certeza que vocês vão criar carinho por ela, pelo menos eu espero isso, tá certo? Falando nela, então, essa matéria Atos de Ofício, como o próprio nome sugere, é uma matéria, então, que alia a teoria, a legislação, principalmente Código de Processo Civil, novo CPC, novo Código de Processo Civil, e alia também juizados especiais. Qual lei dos juizados especiais? A gente tem três, somente a Lei 9.099 de 95, né, que seria os juizados especiais, cíveis e criminais no âmbito da Justiça Estadual. Então a gente alia direito processual civil, que também é matéria integrante do concurso de vocês. Aliamos direito processual civil e o seu diploma regulador, o Código de Processo Civil, juntamente com essa lei bastante específica, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Estadual, Lei número 9.099 de 95, e não só isso. A gente tem uma matéria aí também, essa matéria Atos de Ofício, ela é bastante peculiar, geralmente ela não é cobrada em outros concursos públicos, ela é peculiar por quê? Porque ela é uma matéria que alia a teoria com a prática. Então a gente vai ver o nosso conteúdo programático e muita coisa no nosso conteúdo programático que a gente falou sobre esses conceitos nas aulas, o que é a autuação, o que é um termo, o que é uma baixa do processo, o que é um autos de processo. Então tudo isso a gente vai ver. É claro que estamos falando de um concurso que você não precisa estar familiarizado com direito, você está tendo o primeiro contato, provavelmente, e por isso que esses conceitos são exigidos. É muito interessante do TJ Minas Gerais cobrar essa disciplina Atos de Ofício, porque geralmente o que acontece? Geralmente vai lá, estuda só direito processual civil, estuda só a lei e você chega lá, não consegue fazer nada porque você não sabe da prática. Então o concurso do TJ Minas Gerais, principalmente essa nossa matéria Atos de Ofício, ela é muito interessante por isso, tá? E é uma matéria que é interessante porque também, não só por ser uma matéria legal, mas também pela quantidade de questões. Então, pessoal, 15 questões sobre atos
de ofício, tá certo? Então a gente precisa saber sobre atos de ofício? Precisamos saber sobre atos de ofício. Então esse aqui é o nosso conteúdo programático, tá? No primeiro ponto a gente fala sobre processos. Veja, a gente tem coisa que a gente consegue encontrar no Código de Processo Civil e tem coisas que a gente não consegue encontrar. Por exemplo, o Código de Processo Civil não vai dizer o que é o protocolo de uma petição inicial, o que é um registro. Isso a gente consegue visualizar na prática e isso a gente deixa bem claro no decorrer de nossas aulas, tá? Daí a gente vai para termos processuais cíveis e criminais e ainda estudamos o conceito de autos, conceito, conteúdo, formas e tipos. E aí a gente vai para atos do juiz, isso a gente encontra lá no Código de Processo Civil, quais são os provimentos judiciais, interessante também. Atos processuais, outra matéria que a gente encontra no Direito Processual Civil, lá no CPC, no novo CPC, Lei 13.105 de 2015. Falaremos um pouquinho sobre comunicação dos atos processuais, principalmente sobre citação e intimação. Falamos sobre prazos, apensamento de autos, e aqui é uma matéria que a gente encontra no Direito Processual Civil, mas que também a gente precisa conhecer a prática. Autos suplementares, tá? Essa é uma matéria aí também que a gente estuda, em que pese a gente estar caminhando para uma realidade daqui a um tempo, pelo menos, quase que integral de processo eletrônico, mas como vocês vão trabalhar com processos físicos, vocês precisam saber o que são autos suplementares, tá? Quando que a gente forma esse chamado autos suplementares. Falaremos um pouquinho sobre custas e emolumentos, distribuição de feitos, condição a ser observada para a distribuição da petição inicial, distribuição de feitos por dependência, e aí a gente vai para juizados especiais, tá? Então a gente tem a divisão da nossa matéria em juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais, tá? Tudo isso lá da lei número 9.099 de 95, né? A famosa lei do JECs, Juizados Especiais Cíveis, e também JECRIMs, Juizados Especiais Criminais, tá certo? Então, sobre esse nosso conteúdo programático, beleza, né, pessoal? Essa é uma matéria que a gente não acha questões, né, a não ser do TJ Minas Gerais. Por quê? Porque ela não é cobrada em concurso público. Então, a gente estuda a teoria, mas também deve ter o conhecimento prévio da prática, tá? E como estudar essa matéria? Pessoal, como estudar? Bom, é óbvio, né? Tem que assistir às aulas. As aulas a gente trouxe esses aspectos práticos, trouxe aspectos sobre a teoria também. A gente tem que considerar, pessoal, o concurso do TJ Minas Gerais, o órgão. A gente tem que considerar a nossa disciplina, atos de ofício, e a gente tem que considerar a nossa banca, tá? Então, a gente já falou sobre atos de ofício. O que é atos de ofício? É teoria com prática. Código de Processo Civil, Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099, alia isso com a prática, tá? O órgão que a gente está estudando e a disciplina também, né? É claro, se o órgão, né, o TJ Minas Gerais, fez um conteúdo programático desse, né, através da sua banca Consuplan, ele colocou assuntos práticos, então é claro que na nossa prova vai ser cobrado assuntos práticos. Então, como que a gente deve estudar? A gente deve estudar esses assuntos práticos, esses conceitos técnicos, jurídicos que a gente estuda, tá? O que é autuação, o que são autos, etc, etc, tendo em vista esse nosso conteúdo programático, mas também não podemos deixar de esquecer da lei, tá? Qual lei? Código de Processo Civil e Juizados Especiais, tá? A banca Consuplan é uma banca legalista. Ela não vai cobrar de vocês doutrina, ela não vai cobrar de vocês jurisprudência. Então, o que é interessante a gente estudar, isso o professor de Direito Processual Civil também deve estar falando. Provas sobre o novo CPC, Lei 13.105 de 2015, o que está sendo cobrado? Não está sendo cobrada a jurisprudência, não está sendo cobrada muita doutrina. Por quê? Está sendo cobradas as novidades da lei, pessoal. Né? Você acha, você lá como realizador de prova, você fica elaborando questões. Você ficou aí, ó, nosso Código de Processo Civil anterior é de 73. Você ficou aí fazendo questões sobre o código para não dar margem, né, de recurso. Você vai lá, faz alguma pegadinha na letra de lei. Você está cansado disso. O que você vai fazer? Você vai cobrar as novidades. Então é interessante, se você for estudar Código de Processo Civil, estudar principalmente as novidades. Não precisa você comprar um Código de Processo Civil comentado. Não. Compre o comparado, tá certo? Tem um quadro bastante interessante, tem livros aí.
para você que querer ir além, tá? Que tem lá o Código de Processo Civil de 73 de um lado e o Código de Processo Civil de 2015 do outro. Professor, eu vou confundir, vou estudar os dois e não vou saber nenhum. Estuda o Código de Processo Civil de 2015 e assim como a gente faz nas nossas aulas, deixa sempre em vermelho as principais novidades. Nas nossas aulas vocês vão perceber isso. Tá? A gente fala o que mudou, não é para ficar demonstrando conhecimento sobre o Código anterior, é porque é isso que está sendo cobrado, as novidades, tá? Então, estudar as novidades, ou pela lei, ou pelo Código de Processo Civil comparado. Tá? E aí, seguir os pontos do professor. Bom, sobre principais pontos, não tem como eu, sinceramente, dar uma de mandinar aqui e ficar falando o que vai cair na prova. Tá? O que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar o perfil da banca Consulplan. E qual que é o perfil da banca Consulplan? Ela é uma banca que privilegia o conteúdo programático. Então, você veja, a gente tem 15 questões sobre atos de ofício e a gente tem esse conteúdo programático que a gente acabou de abordar. Pode ser que caia cada um desses itens ali, né? Você vê, são quantos itens? 14, né? A gente finalizou. Pode ser que caia uma questão sobre juizados especiais criminais, uma questão sobre juizados especiais cíveis, uma sobre distribuição. A banca Consulplan é uma banca que ela percorre o conteúdo programático. Mas não é uma banca chata, não. Por quê? Porque ela vai cobrar o que está na lei, tá? Então, já falando sobre a banca e sobre o conteúdo programático, já adiantando essa questão, a banca Consulplan é uma banca que gosta, sim, do conteúdo programático. E a gente consegue perceber isso na nossa matéria Atos de Ofício, porque muito dos conceitos, muito dos conteúdos cobrados em Atos de Ofício, a gente não encontra em outros concursos públicos. Por quê? Aquela ideia da teoria com a prática, tá certo? Então, já que o TJ Minas Gerais elaborou uma matéria dessa, aliando teoria com prática, ele vai querer saber o máximo de vocês sobre essa matéria Atos de Ofício, para que vocês cheguem lá preparados no TJ Minas Gerais, né, e exerçam as suas funções como servidores do Poder Judiciário, tá certo? Força que vai dar tudo certo. E para finalizar, a nossa banca Consulplan é uma banca legalista, tá? Eu não sei em português, eu não sei em matemática, isso cada um dos professores vão falar. Mas para direito, pessoal, para direito não tem não. É a lei que vai ser cobrada. A lei dos juizados e o Código de Processo Civil. Então não adianta, professor, eu quero aprofundar meus estudos, eu quero comprar a doutrina de não sei quem, eu quero estudar jurisprudência do STJ. Pessoal, vamos passar no concurso público, depois eu tenho certeza que vocês vão criar esse apreço pelo direito processual civil. É uma matéria que parece difícil no começo, mas é uma matéria que vocês vão aprendendo, principalmente quando vocês enxergam a prática. Tá? Então essa matéria Atos de Ofício, você vai ver, essa matéria Atos de Ofício, você estudando Atos de Ofício, muitas das coisas que você estudar em Atos de Ofício, vocês vão conseguir entender lá no Direito Processual Civil, Código de Processo Civil. Por quê? Porque quando a gente enxerga a prática, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Tá certo? Então era isso, meus queridos, minhas queridas, que a gente tinha para falar aqui sobre essa matéria, Atos de Ofício, sobre a banca Consulplan. E eu desejo aí do fundo do meu coração muita força para vocês. Estamos no ano em que não temos muito concurso público, né? E por isso mesmo muita gente deixa de estudar, tá? Não é, não saiu o concurso público, não. Aqui temos o concurso público e temos esse tempo que temos que aproveitar. Então muita gente com certeza vai falar, tem tempo para estudar, mas se você começar a estudar agora, se dedicar, fizer seu cronograma, seguir as orientações dos professores que estão aqui para te ajudar, você vai conseguir, com certeza, pelo menos eu espero do fundo do meu coração, a sua aprovação, tá certo? Contem comigo, um abraço e até as nossas aulas. Até mais!